bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST 2025, segunda fase, questão B02, Amazônia e Cerrado. Diz a pergunta, letra A, tá? Eu separei por perguntas, tá? Leia a tirinha e responda, certo? No decorrer das eras, a Amazônia e o Cerrado mantiveram um delicado equilíbrio. Nos períodos mais secos, vastas áreas de cerrado avançaram sobre a floresta, como aparece aqui, tá? Já nos períodos úmidos se deu o contrário, e a floresta avançou sobre o cerrado. Então vocês estão vendo aqui a floresta amazônica avançando sobre o cerrado. Atualmente esse equilíbrio foi rompido e o agronegócio avança sobre os dois biomas, tanto para cá quanto para cá. Notem que o pedaço aqui da Amazônia na tirinha está cortado. Tá? Mas a pergunta diz o seguinte: além da Amazônia, o Cerrado faz fronteira com quais outros biomas terrestres brasileiros? Bom, a Amazônia já foi dito, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Tá? Então, letra A respondida. Vamos para a letra B. A tirinha faz referência a períodos úmidos e secos ao longo do tempo geológico, considerando o período de um ano. Como se apresenta o clima nas regiões centrais do Cerrado? Explique. Bom, o clima é sazonal e varia de acordo com as estações do ano, certo? Então nós temos um verão chuvoso que vai de outubro a março, com uma quantidade razoável de chuvas, em torno de 1.500 milímetros, e o inverno é seco e vai de abril a setembro. A população local chama de inverno o período de chuvas e de verão o período seco, certo? Falando um pouquinho do Cerrado rapidamente, a relação com essa parte de chuvas, tá? A morfologia da planta está relacionada à falta de nutrientes, tá? Então o jeito retorcido aqui das plantas tem a ver com a falta de nutrientes, não com a falta de água. O Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro. As árvores são baixas, ó, como vocês podem ver aqui. Então, no máximo 5 metros de altura, mas as raízes têm 18 metros. Então, a água não é um fator limitante nessa região. O solo possui água a partir de 2 metros de profundidade. As plantas estão adaptadas para retirar a água, né, nessa profundidade. Letra C, eu dividi a letra C em duas partes, tá? Com o desmatamento da floresta, tem avançado o processo denominado de savanização da Amazônia, ou seja, o cerrado, que é um tipo de savana, avançando sobre a Amazônia. Cite uma maneira pela qual as mudanças climáticas globais causam a savanização da Amazônia. Bem, a gente tem que o aumento da temperatura global, certo? A redução das chuvas, a mudança no clima amazônico, passando de quente e úmido para apenas quente. O desmatamento, então, provoca a falta da cobertura vegetal, certo? Sem a cobertura vegetal não tem como reter água também, não tem como reter a água no solo ali, né? E também a cobertura vegetal ajuda na amenização da temperatura. É bom a gente ressaltar que, na realidade, o clima na Amazônia precisa ser quente e úmido, por quê? Porque tudo que cai no solo é decomposto. Entra no solo e as raízes rapidamente absorvem. As raízes na Amazônia não têm grande profundidade. Elas estão adaptadas a buscar os nutrientes numa profundidade bem menor, certo? Então esse ciclo ele ocorre rapidamente. Tudo que cai no solo é rapidamente decomposto. Quando eu retiro essa cobertura vegetal, eu termino com esse ciclo, né? Abaixo de 50 centímetros, nós temos apenas a areia pura, um solo pobre. O solo na Amazônia é pobre. Melhor dizendo assim, o solo é muito pobre, né? Então, abaixo de 50 centímetros, 1 metro, o solo é pobre. Então, aquela região ali tem uma tendência mais para a savanização do que para a floresta amazônica.
E ainda uma subdivisão dessa pergunta diz assim: e uma maneira pela qual a savanização desse bioma afeta as mudanças climáticas globais. Muito bem, as queimadas da floresta amazônica vão devolver o CO2 que estava lá guardado, armazenado no corpo daquelas árvores, certo? Então, aí vai agravar o efeito estufa, não vai provocar o efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu e ele serve para manter a temperatura da Terra, mas vai agravar o efeito, certo? Vai recrudescer o efeito estufa, aumentando ainda mais a temperatura. A floresta produz quantidade significativa de umidade pela evapotranspiração, que é responsável pelas chuvas locais, então o clima quente e úmido, e em outros estados do Brasil, que são os rios voadores e da América do Sul, certo? Muito bem, mas e a floresta amazônica em si, se ela não fosse cortada, né? Se ela não sofresse desmatamento, bom, todo o O2 que é produzido na floresta amazônica é consumido na floresta amazônica. Todo o CO2 que é produzido na floresta amazônica é consumido na floresta amazônica, certo? Esse estudo já foi feito porque lá nos anos 70 se acreditava que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. E aí eles foram lá e mediram as toneladas de CO2 que era produzido e as toneladas de CO2 que são consumidos. O mesmo foi feito com o oxigênio. E aí eles chegaram na conclusão que, na realidade, a floresta amazônica é um bioma adulto, maduro, e tudo que consome é produzido, ou tudo que produz é consumido, certo? Mas o que gera, então, essa sobra? É isso aqui, ó. É o chamado CNE, o carbono não esperado. Bom, eu explico. Muito bem. Vamos imaginar que alguém está produzindo lá cana. A cana vai virar álcool, vai virar palha para forno, vai virar palha para alimentar gado. Bom, tudo isso aí vai ser devolvido como CO2 para a atmosfera. Muito bem. E aí vai para a atmosfera. Quando eu plantar a cana de novo, ao crescer, no crescimento do CO2, ele vai capturar esse CO2 de novo. Certo? Então, existe um equilíbrio. O carbono não esperado é fora desse equilíbrio. Por exemplo, o petróleo está enterrado lá no fundo. Ele tem uma quantidade de carbono que está lá paradinha. Quando eu pego esse carbono, transformo em combustível e lanço para a atmosfera, aí nós temos isso aqui, o carbono não esperado. Esse carbono não esperado é justamente o carbono que vai sobrar na atmosfera para recrudescer, para agravar o efeito estufa. Tá bom, gente? Dê o sininho, coloca os seus comentários ali, fiquem à vontade e se inscreva no canal. Bons estudos. Valeu!